Olá, meu querido e minha querida investidora, muito bem-vindos a esse vídeo para a gente tratar sobre os melhores investimentos para que você possa se proteger da temida inflação. Antes de mais nada, eu tenho certeza que você já viu falar da inflação, que a gente está no Brasil, que está fora de controle. Os preços não param de subir. Você vai no supermercado, os preços estão disparando. O óleo de cozinha que custava R$ 2,75 no começo de 2019 está custando quase R$ 8. O saco de arroz de 5 quilos está mais de R$ 20 em alguns lugares. Kleber, mas eu não vou no mercado, mas eu tô vendo inflação, tanto se fala. Então você viu no jornal, né? O jornal da preferência tá falando que o Brasil está acima da meta de inflação, que a inflação está chegando a 10% ao ano, que os preços não param de subir, o preço do tomate sempre vem à tona. Não, também não sou dessa vibe, não. Ah, então eu já sei onde é que você viu. Você viu que o preço do teu Netflix aumentou. A assinatura lá para 4 pessoas está custando R$ 55. Tá caro pra caramba, né? E o que é a inflação? Por que se diz que a inflação está fora de controle? Basicamente, a gente tem um órgão lá na nossa economia que se chama Conselho Monetário Nacional. Esse é o órgão máximo da nossa economia. A gente reúne lá o Ministério da Fazenda, o Secretário Especial da Fazenda, né? O Presidente do Banco Central, que são os caras cabeças de economia no nosso país, e eles vão definir a meta de inflação. Ou seja, qual é o percentual máximo que os preços em geral podem subir. E essa meta era de 3,5%, se eu não me engano, tá? Só que os preços, com esses problemas que a gente teve da pandemia, estão subindo mais de 10%. E quando eu falo mais de 10%, é porque a gente tem dois principais indicadores de inflação no Brasil. A gente tem o IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Esse aqui é o índice oficial, ele é medido pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, basicamente, ele é um índice das famílias. A gente tem lá os funcionários do IBGE, eles vão lá coletando preço nos supermercados, coletam o preço do transporte, do combustível, da várias outras coisas. A gente tem uma cesta de produtos que é mensurada e ele é medido basicamente na maior parte das capitais, as regiões com mais população do Brasil, e é afetado das famílias com salários de 1 a 40 salários mínimos, beleza? Então a gente tem uma abrangência muito grande, é um cara que ganha de R$ 1.000 a R$ 40.000. É óbvio que é um cálculo de média, ponderado, aí, percentual da inflação que tem essa renda, enfim, é um cálculo matemático complexo. Esses dados do IBGE mostram que a gente está, nos últimos 12 meses, pasmem aqui que eu notei para vocês, uma inflação acumulada de 10,67%. Qual que é o problema desse cara aqui? Ok, ele mede os preços das famílias de 1 a 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas. Só que ele é calculado pelo governo, né? Então é o governo que define essa cesta de produtos. A gente tem um outro índice que é o chamado IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado. E esse cara aqui é calculado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele é composto por outros índices, né? A gente tem o índice de preços do atacado, índice de preços do consumidor e o índice de preços nacional de preço da construção civil. Então ele é um índice composto. E a gente diz que o IPCA é o índice das famílias e o IGPM é o índice do atacado. O problema é que muitas coisas são reajustadas pelo IGPM. Por exemplo, o seu aluguel. Se você mora de aluguel, ele é reajustado pelo IGPM. Então a gente tem esse problema da inflação, que basicamente é o nome que a gente dá a uma perda perseverante do poder de compra dos bens. Se você ia no mercado em janeiro com R$100, agora você continua indo no mercado com os mesmos R$100, de acordo com o IBGE, você está trazendo 10,67% a menos de produtos nessa tua cesta. Né? A gente está falando aqui das famílias, legal? E aí vem, ok, Kleber, eu entendi a inflação, mas e por que se proteger? Você tem que se proteger por dois principais motivos. Primeiro, para manter o teu poder de compra, porque, cara, você perdeu 10,67% do poder de compra. Parece pouco, 10%, mas 10% é bastante. Você colocar esse índice composto, né? Vamos pensar aqui em 10 anos. Em 10 anos, basicamente, você perdeu 100% do teu poder de compra. Ou seja, o teu dinheiro não vai valer mais nada. Então, por isso que é importante que você se proteja da inflação. E a gente tem o nosso vizinho aqui, a Argentina, que está com uma inflação de mais de 50% ao ano. Inclusive, eu gravei um vídeo falando que será que o Brasil vai ser a próxima Venezuela? Será que a Argentina vai ser a próxima Venezuela? Vou deixar o card em algum lugar por aqui, minha galera vai colocar para vocês, tá? E o outro é que você tem que entender que o valor do dinheiro no tempo é diferente. Imagina que em 1994 você queria se aposentar com R$1 milhão. O poder de compra que R$1 milhão tinha em 1994 era muito maior do que é hoje. R$1 milhão hoje, né, para quem está começando, talvez pareça muito dinheiro. Mas se a gente for ver a rentabilidade atual, se a gente for ver a inflação atual, e se a gente for pensar que R$1 milhão hoje, daqui a 10 anos, se a gente tiver uma inflação de 10% ao ano, daqui a 10 anos ele vai perder
muito do poder de compra, então talvez daqui a 10 anos R$1 milhão seja pouco dinheiro se a gente continuar com essa inflação de 10% ao ano, com a inflação fora de controle, né? Kleber, mas da onde que vem essa inflação, né? Eu entendo que é do ajuste de preços, mas o que ocasiona esse ajuste de preço, né? Dando uma simplificada aqui para vocês no economês, ele pode vir basicamente de 3 formas. Ele pode vir com a pressão da demanda. O que é a pressão da demanda? Imagina que a gente teve aqui a pandemia, né? Durante a pandemia, as pessoas continuaram consumindo alguns itens. Por exemplo, carros, né? As pessoas não deixaram de comprar carros por causa da pandemia. Só que o planeta inteiro ficou desesperado e cancelou linhas de produção. Então, muitos carros deixaram de ser fabricados e muitos chips, né? A gente chama lá de semicondutores, deixaram de ser fabricados. E esses semicondutores é um nome chique para chip, né? E o chip vai na placa de vídeo do teu computador, vai na memória RAM do teu computador, vai nessa máquina que eu estou usando para gravar o vídeo para você e vai também no carro, porque os carros são cada vez mais elétricos. Todos os carros agora têm um porta-mala que fecha sozinho, tem a central multimídia, tem um painel digital, e para isso a gente precisa de chips, a gente precisa de semicondutores. E um carro usa 1 zilhão deles, porque imagina quanta coisa elétrica tem no carro. Como a fábrica de chips parou, a gente usa chip para tudo. Olha o problema que isso aqui gerou na cadeia mundial. As placas de vídeo para computador subiram de preço, os computadores subiram de preço, os eletrônicos em geral subiram de preço, os carros dispararam o preço, porque ele depende do dólar, depende do semicondutor, porque a gente teve uma interrupção na produção desses chips. Olha que maluco. Os chips pararam de ser produzidos, mas a demanda continuou, né? Então, como a gente precisava continuar comprando esses chips e tinha pouco chip, se a gente tem muita gente querendo comprar e pouca oferta, o que acontece? O preço sobe. E esse aqui é uma inflação que a gente chama de pressão na demanda. A gente tem uma inflação chamada também de pressão nos custos. A gente teve a inflação na demanda. Qual que era a demanda? A demanda era por semicondutores, que é a matéria-prima para a gente fabricar um monte de coisa. A pressão dos custos acontece no produto que a gente vai utilizar com essa matéria-prima, né? Que a gente vai criar com essa matéria-prima, que é, por exemplo, os carros, né? O carro tem o problema que o semicondutor está mais caro. O dólar está mais caro por causa da situação econômica do Brasil. Olha que maluco. A gente teve um problema lá nos semicondutores, que é matéria-prima para o carro. O carro está sem essa matéria-prima, então, o custo para você produzir um carro está maior. O que as montadoras vão fazer? Aumentar o preço. Então, a gente tem a inflação por causa da pressão da demanda, e agora a gente tem a inflação que a gente chama de inflação na pressão dos custos. A gente tem ainda mais um problema. Eu acabei de falar para vocês que a inflação no Brasil é medida principalmente pelo IBGE, a gente tem o IPCA, e a gente tem o IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas. A gente vai ter um negócio chamado de inflação de inércia. What? Como assim, Kleber? Eu lembro lá que você tinha as aulas de física na escola, né? Que inércia é um negócio que o corpo tende a continuar em movimento, né? Lindo, né? Isso acontece na economia também com a inflação de inércia. Imagina que a nossa inflação nos últimos 12 meses está em 10%. Tem coisas que são ajustadas na hora, porque dependem do mercado, são coisas dinâmicas, tipo o preço do carro que subiu, o preço do chip que subiu, as placas de vídeo que subiram. Mas tem alguns serviços que são reajustados de acordo com a inflação anualmente. Por exemplo, o teu aluguel. Uma vez por ano, o aluguel no Brasil é reajustado normalmente, né, a maioria dos contratos, de acordo com o IGPM. Então pode ser que o teu aluguel vai aumentar nos próximos meses quase 20%. Só que essa inflação aconteceu lá atrás. Mas ela é inércia, né? Porque já teve aquela inflação e vem agora mais uma porrada. O serviço de água da tua cidade, com certeza, é reajustado pelo IPCA. Então, quando vence o teu contrato de água, né? O contrato da prestadora de serviços do município de água, com o município, uma vez por ano, tem um aniversário lá, talvez seja em março, fevereiro, abril, vai lá e aumenta 10%. Então, quando você achou que a inflação estava sob controle, vem essa bomba aqui da inércia, né? Ela parou, ok, a gente colocou a produção de chips em ordem, mas aí vem vindo essas coisas. Então, são esses os 3 principais drivers, vamos falar assim, de forma chique, da inflação. E, cara, até aqui eu te entreguei muito conteúdo foda, né? Eu te simplifiquei vários conteúdos econômicos. Então, antes de eu te revelar quais são os melhores investimentos para você se proteger da inflação, eu já merecia ter inscrição, né? Então, cara, clica aqui, te inscreve no canal, ativa o balangudango, o sininho aqui, para você receber os próximos vídeos aqui do meu canal, beleza? E entregando a cereja do bolo, Kleber, quais são os melhores investimentos para se proteger da inflação? E aí vai depender do prazo pelo qual você quer se proteger da inflação.
E se a gente está falando aqui de um investimento a curto prazo, algumas opções interessantes são as letras de crédito imobiliário, que são as LCIs, e as letras de crédito do agronegócio, LCI e LCA. A gente tem alguns fundos de inflação, mas tem que tomar cuidado lá do mandato, né? Então você tem que ver qual que é o prazo recomendado de investimento que está lá no prospecto do fundo. E a gente tem alguns ETFs. O ETF, acredito que junto com LCI e LCA, porque elas têm um prazo mais curto, sejam as melhores opções, tá? Quando a gente fala aqui de curto prazo, é alguma coisa entre 6 meses e 2 anos. Vamos alongar um pouco esse nosso prazo, vamos falar entre 2 e 5 anos, vamos chamar isso aqui de médio prazo. Aqui a gente começa a ter operações mais interessantes para se fazer, né? Porque a inflação é uma coisa que a gente quer se proteger a longo prazo. Melhor opção que você pode encontrar aqui é o Tesouro IPCA. A gente tem o Tesouro IPCA com vencimento em 5 anos. Então, se eu não me engano, a gente está em 2021, Tesouro IPCA 2026, 2027, a gente deve ter alguma oportunidade de compra lá e é um ótimo investimento. A gente vai ter também os fundos de inflação, a gente vai ter também CRIs e CRAs. Os CRIs e CRAs são muito parecidos com LCI e LCA. Eles são investimentos de renda fixa lastreados, ou seja, ele tem origem nos imóveis ou nos títulos do agronegócio. A diferença é que o FGC você tem garantido o fundo garantidor de crédito e aqui no CRI você não tem garantido o fundo garantidor de crédito. Agora, as melhores oportunidades para investimento, para você se proteger para a inflação, estão no longo prazo, quando a gente fala um período acima de 5 anos. Afinal de contas, a grande sacada de você se proteger da inflação é ao longo prazo, porque no curto prazo a gente vai ter algum choque inflacionário, como está acontecendo agora. Inclusive o próprio Banco Central usa exatamente essa palavra, a gente chama de choque inflacionário, porque é um desarranjo na economia global e deve voltar à meta nos próximos anos. Então, ano que vem a gente deve ter 4,5%, depois a gente deve voltar a 3% daqui a 2 anos da inflação. Então, você está pensando em se proteger para o longo prazo, justamente por causa que sempre vai ter inflação, sempre vai ter. Pode ser menor, como a gente teve alguns anos aí com 2,5%, 3% de inflação, e podem ser anos maiores, com mais de 10%, né? E aí, no longuíssimo prazo, você vai ter o Tesouro IPCA, então a gente tem vencimentos até 2045, que se você está pensando em colocar um dinheiro na renda fixa para aposentadoria, é a melhor oportunidade de todas. Se você tem um perfil de risco mais arrojado, vocês toleram assumir um pouco mais de risco, a gente tem debêntures. Tem as debêntures incentivadas, são bacanas porque tem a isenção do imposto de renda, e tem as debêntures não incentivadas. Tem várias empresas legais emitindo debêntures, tem a Localiza, tem a CCR Rodovias, né? Então tem bastante oportunidade legal. E não posso deixar de falar de você investir em moeda forte, ou seja, você ter algum recurso fora do país. Tanto a Venezuela como a Argentina já foram um dos países mais ricos do planeta, os países mais ricos da América Latina, e a economia deles foi degringolando. Então, de um país riquíssimo, pessoas enriqueceram no processo. Quem ainda é rico nesses países é quem tinha recursos fora do país. Ou seja, se uma família argentina venezuelana tinha recursos no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos da América, elas acabaram se protegendo da inflação, que aqui na Argentina já passa os 50%, e na Venezuela não tem nem mais como contabilizar a inflação de tão alta que ela é. Legal? Se você vai investir para se proteger da inflação, me conta aqui embaixo qual investimento você vai fazer, aproveita e já dá o like, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima aí, tchau!